Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, você, telespectador, telespectadora que nos acompanha no canal 525 da NET, no canal 25 aqui da TV Mar. Mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque, este que se propõe a levar a você conhecimentos e curiosidades da nossa ciência milenar. O programa Medicina em Destaque traz convidados muito especiais, aqueles que fazem da sua arte, da sua vida, um hino de defesa à saúde e à vida. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alceu Pimentel, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, agora aposentado, e é suplente do nosso representante Emanuel Fortes, de todos os alagoanos, lá no Conselho Federal de Medicina. Hoje nós vamos falar sobre a atividade conselhal, falar inicialmente sobre a sua especialidade, que é a ginecologia. Professor Alceu Pimentel, muito obrigado, e foi difícil de trazer até aqui, até por conta da sua agenda, mas como me informou também, pelo seu estilo de vida que não é de estar nas primeiras páginas, né? Um homem humilde, simples, mas atendeu o nosso convite. Nosso muito obrigado por estar aqui. Professor Gerson, eu só tenho a agradecer o seu convite e fico muito honrado em fazer parte desse seleto grupo de colegas que passam aqui por essa cadeira. Isso realmente me deixa extremamente honrado e eu espero poder contribuir com o seu programa de alguma forma. Em primeiro lugar, conhecer esse fidelíssimo amigo, né? Ele tem um Pimentel. Esse Pimentel tem origem na minha querida Viçosa, não é? Assim, meu pai era natural da Viçosa. Da né? Viçosa. Da Viçosa. Meu pai era natural da Viçosa, mas todos os filhos, que foram muitos, eu tenho 7 irmãos. Nossa. Só um nasceu na Viçosa. Eu já vi que seu pai era da Viçosa mesmo. Era da Viçosa mesmo, era. E destes, quantos encaminharam para as ciências da saúde? Bom, somente eu fiz medicina e uma irmã minha que fez enfermagem. Sei. 2 fizeram engenharia, um fez economia e uma irmã minha mais velha, ela não disse que é mais velha, eu que sou mais velho, que fez direito, mas também já está aposentada como eu. Está aposentada também. Professor Alceu, a sua especialidade, quem influenciou? Você é formado na UFAL, né? Foi na UFAL que fez? Sim. Então, algum professor ou amigo ou alguém que você viu como referência para a escolha da sua especialidade em ginecologia? Veja bem, professor Gerson, na época que eu fui estudante, nós tínhamos muitos ícones naquela universidade, que eu não quero nem citar nomes para não cometer nenhuma injustiça com alguns. Mas a escolha da especialidade foi um processo que foi surgindo. Eu já escolhi a especialidade no próximo do 5º ano e surgiu da prática que o aluno vai para os hospitais, etc. E o grupo de professores que eu tinha, com a professora Vitória, que já não está mais nesse plano, eram pessoas que realmente influenciavam qualquer aluno a seguir essa trajetória. Eu segui e me sinto muito bem, faria tudo de novo. Quantos anos de atividade em ginecologia? 46. 46. 46. O que é que mais viu de bonito ou assim encantou os seus olhos na sua especialidade? Olha, professor Gerson, a minha especialidade, como todas as outras, ela cuida, porque a nossa função é servir. Isso. Então, a minha especialidade, como todas as outras, cuidam. Nós temos um compromisso muito grande com o sigilo do paciente, mas na minha especialidade é muito maior, porque nós não temos só um compromisso com o sigilo, nós temos um compromisso com a privacidade da nossa paciente. Então, o que me encanta na ginecologia é o que me encanta na medicina de uma maneira geral, é aquilo, nós não nos formamos médicos, nós somos médicos. Então, o que me encanta na minha especialidade é a beleza que tem, trabalhar com mulheres, que são um segmento muito rico no contato, no dia a dia, e a própria
a própria fisiopatologia, as doenças que nós estudamos, a abordagem, a forma de abordagem, tudo isso me encantou. Até porque exerceu também a obstetrícia, e a obstetrícia tem, assim, é um plus de responsabilidade, que você não lida só com um, né, mas com dois, mãe e feto, né? A obstetrícia é uma coisa à parte, porque a obstetrícia nós não cuidamos de doentes. Pelo contrário, nós cuidamos de pessoas extremamente saudáveis, que estão dando luz a outras pessoas, né? Logicamente que um percentual dessas pessoas vão apresentar comorbidades, doenças próprias da gestação, ou agravamento de comorbidades que porventura elas tenham, que vão exigir um cuidado especial. Mas de uma maneira geral, fazer obstetrícia é uma felicidade. Como foi assim o exercício da obstetrícia aqui em Alagoas? Ainda existem ambientes em que seja hostis para a prática da medicina em obstetrícia? Olha, esse é um assunto que os conselhos têm se debruçado com muito cuidado. Nós temos... A sociedade muda, as coisas mudam, essas mudanças, às vezes, elas influenciam de forma positiva e algumas de forma negativa. Na obstetrícia, nós temos tido, sim, algumas dificuldades que, inclusive, passam pelo plano legal, projeto de lei que tentam influenciar no exercício da especialidade e até grupos que não compreendem a questão técnica da especialidade e acabam fazendo propostas que criam dificuldade para o trabalho médico na obstetrícia. Mas, de uma maneira geral, a obstetrícia é uma especialidade boa de exercer e eu espero que muitos colegas que irão ser colegas, que hoje são alunos, possam fazer opção por essa especialidade. Eu percebi nos seus olhos, quando chegou, em um diálogo com um colega aqui da casa, o encanto do reencontro. Eu vou pedir aí o Emerson que coloque esse vídeo, né, vai ser a expressão, né, fiel do que é um encontro tão virtuoso, tão feliz. Eu não sei quanto tempo, mas ele vai dizer quanto tempo. Eu destaco aqui uma figura querida que é o meu querido Alceu Pimentel, que já passou pelo comando aí político do Sindicato dos Médicos de Alagoas. É uma autoridade, um ginecologista, um obstetra e um homem hoje que está clinicando para a saúde das mulheres. Fico muito feliz de abrindo aqui com o Adilon as portas da TV Mar, como sempre abertas para ele. Uma rever esse grande amigo, meu grande velho vizinho de outras datas, e fique à vontade que a casa é sua. Olha aí. Fernando Palmeira é um amigo dileto que tem um espaço bem guardado no coração. Nós nos conhecemos há muitos anos, fomos vizinhos num condomínio aqui no Tabuleiro e nós desenvolvemos uma amizade. A vida nos separou, porque a vida cada um vai para um lado e depois de muitos anos eu encontro o Fernando Palmeira hoje aqui. Então foi realmente um encontro maravilhoso você encontrar um amigo querido que você não vê há tanto tempo. É verdade, eu percebi logo ao chegar. Mas ele falou de algo importante que foi da sua atividade sindical. Eu acredito que o sindicato viveu épocas difíceis aqui em Alagoas e você sempre foi um destes que lutou pela classe médica, né? Conta aí sua história como sindicalista do Sindicato dos Médicos de Alagoas. Eu participei do Sindicato dos Médicos, que eu considero o movimento médico, as entidades médicas de uma maneira geral, um ambiente importante para que o médico conheça a sua profissão e possa participar dos problemas, inclusive. No Sindicato dos Médicos, a minha participação no Sindicato dos Médicos se deu há 20 anos atrás, foi muito profícua. Eu fui presidente daquela entidade, depois ela continuou fazendo um trabalho excelente em relação às demandas dos médicos e da medicina alagoana. E hoje nós temos lá um dileto colega, que é Marcos Holanda, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, que hoje está no comando daquela instituição. O tempo que eu passei lá eu considero o sindicato a minha base de formação nesse dia a dia que nós temos hoje nas entidades médicas, no Conselho e no Conselho Federal de Medicina, que me honra muito essa participação, mas eu sempre considerei a minha base
o movimento sindical, até pela pujança que ele tinha naquela época e que mantém, de alguma forma, no presente. Perfeito. Sobre o Conselho Federal de Medicina, acho que tem um outro vídeo aí. O Emerson, que está nesse comando ao lado do Josiel. Dr. Emanuel Fortes. Olá, amigos. Eu sou Emanuel Fortes, sou conselheiro federal por Alagoas. Estou aqui para saudar o nosso amigo Alceu Pimentel, conselheiro federal suplente e também conselheiro regional, nessa sua entrevista no programa Medicina em Destaque, com o colega Gerson Dumont. Para toda Alagoas saber, é importante que a gente diga, o Alceu tem cumprido uma função extraordinária na relação dos médicos com o Congresso Nacional. Foi o coordenador da Comissão de Assuntos Políticos, hoje ele está junto com Salomão Rodrigues cumprindo essa mesma tarefa e vocês não imaginam o que é o trabalho de transitar todos os dias nos corredores do Congresso Nacional para convencer os parlamentares, os políticos, a trabalhar o melhor pela medicina. Alceu, meus parabéns. Olha aí. Falar de Emanuel Fortes é falar de um irmão, de uma pessoa que a gente já tem uma trajetória junto há tantos anos, nessa batalha que ele coloca aí. E é bom a gente ter bons amigos, né? Porque é uma coisa excelente ver como eles são generosos conosco quando falam das coisas que a gente faz, que de repente será que eu faço tudo isso, né? Mas se ele está dizendo, então deve ser verdade. Não, eu tenho absoluta, eu até respondo no lugar dele, não é generosidade nenhuma. Se não fosse essa sua atividade, essa sua luta ao lado de alguns companheiros lá no Conselho Federal e também aqui como conselheiro, posso afirmar isso com absoluta certeza. Um outro conselheiro que aí sim, ele está na sua luta cotidiana, também mandou uma mensagem para você, professor Salomão. Alagoanos, meu nome é Salomão Rodrigues, sou médico, conselheiro federal pelo estado de Goiás. E aqui estou para destacar o nome do médico alagoano Alceu Pimentel, pessoa altamente dedicada às causas da medicina, dos médicos e da saúde da população. Tive a honra de trabalhar por muitos anos, por quase 2 décadas, junto com Alceu, que demonstrou sempre competência, inteligência, dedicação e que certamente deixará um legado para a medicina brasileira. Parabéns ao Alceu e parabéns aos alagoanos que têm um representante tão digno e tão competente junto à sociedade brasileira como médico. Olha aí, professor Salomão. Você está colocando coisas para me sensibilizar, porque Salomão é um amigo dileto, é um ícone da psiquiatria goiana e é uma liderança política fantástica, trabalhamos muito. Tivemos um trabalho no Congresso junto, que não foi somente eu e ele, mas uma comissão que nós chamávamos Comissão de Assuntos Políticos, em que nós tentávamos intervir de uma forma positiva nas propostas legislativas, na perspectiva de que elas viessem a ficar melhor, não somente para o médico e para a medicina, mas para a sociedade também. Sim. E começamos lá com um projeto de lei, como em 2004, como o projeto de lei que acabou se transformando na Lei 12.842, que é a Lei do Ato Médico, que eu acho que é um projeto de extrema importância para a medicina brasileira hoje. Nós trabalhamos muito no projeto do Revalida, porque é importante que a gente diga que, apesar dos nossos colegas médicos serem bem informados, nós temos dificuldade com formação médica em função de algumas questões que é preciso discutir, inclusive, não só nos conselhos, mas nas unidades formadoras. Mas em relação ao Revalida, é importante a gente citar que os colegas que vêm do exterior, eles precisam prestar um exame para que eles demonstrem que estão aptos e competentes para atender a sociedade brasileira. Porque as pessoas que não entendem esse problema interpretam como se nós, do movimento médico, estivéssemos fazendo uma postura
corporativa de defesa de postos de emprego, o que não é verdade, porque os médicos estrangeiros que revalidam e que são competentes, eles são bem aceitos no meio médico. O que nós queremos é que se prove que esses colegas têm condições de atender a sociedade brasileira, porque essa é a finalidade do Conselho, defender a qualidade da medicina que se oferta à sociedade brasileira de uma maneira geral. Outros vários projetos que, se eu soubesse que tinha essa pauta, eu poderia trazer uma lista de projetos que nós intervimos no Congresso Nacional e que Salomão sempre esteve de frente, porque é um homem extremamente habilidoso, faz política com uma qualidade singular e que consegue se comunicar com os parlamentares. Era um ponta de lança para a gente lá no nosso trabalho que nós fazíamos e fazemos ainda no Congresso, apesar da pandemia ter diminuído muito o volume de trabalho. O professor Salomão não impõe só com toda a capacidade intelectual, mas aquele bigode, eu olhei na galeria, todos da galeria têm um bigode semelhante. O bigode dele parece impor muito, mas ele impõe muito mais pela inteligência, pela competência que ele tem. Professor Silva, às vezes, assim, dentro desse contexto, não precisa trazer, até porque, como eu disse, isso aqui é mais uma conversa entre amigos. Não precisava trazer documentos, até porque o que nós já temos já são suficientes para a gente fazer esse programa todo. Mas chama a atenção, porque muitas vezes as pessoas acham que aquela luta do ato médico era uma luta corporativista, não é? Quando, na verdade, o Conselho é uma autarquia de direito público, ou seja, ela existe para proteger a população. E como é que o Conselho Federal de Medicina vai deixar alguém exercer a medicina no nosso país sem confirmar, sem mostrar, sem provar que ele é verdadeiramente médico, que ele domina também a nossa farmacologia, né? O nosso idioma? Como é que ele vai entender se um paciente dizer assim, eu estou com farnesim, né? Eu estou com um andaço? Mas fica difícil. Então, essa é uma linguagem simples, né? Então, em suas palavras, que conquistas foram essas? O que o papel do Conselho, o objetivo do Conselho Federal de Medicina ganhou com isso? Com a revalida? Com revalida? Sim. Ainda é uma luta que se continua, né? Porque no Congresso nós ainda temos muitas tentativas na perspectiva de facilitar a entrada de pessoas formadas no exterior na medicina brasileira. Mas a base, o que orienta essa entrada no Brasil hoje é a prova do revalida. Sim. E a prova do revalida é feita do ponto de vista teórico e do ponto de vista de habilidades também, atitudes. E em passando nessa prova, que não é um exagero em termos de exigência, se exige para quem vem de fora praticamente no mesmo nível que se exige para um médico brasileiro que faz uma prova de residência no primeiro ano, e que ele prove que tem condições de atender, porque essas pessoas, na sua imensa maioria, irão trabalhar no Sistema Único de Saúde e irão atender aquela parte da população que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde e que não tem autonomia, como uma parcela pequena da sociedade tem, de poder escolher o local onde vai ser atendido. Então, nós entendemos que a qualidade do colega que tem que ir para ali tem que ser comprovada, porque ele vai atender um segmento super importante da população brasileira, que é aquele que mais precisa. Verdade. Eu fiz todo o preâmbulo da pergunta sobre a lei do ato médico e fechei com o revalida. Que os dois se completam. A lei do ato médico, se você me permite, professor, a lei do ato médico, ela veio complementar a nossa lei, que nós já temos de 1957. Né? E algumas atualizar aquela lei e definir claramente, porque a atividade médica é tão reconhecida pela sociedade que não precisava dizer em lei o que ela era. Mas com o tempo e com a complexidade que a sociedade vai se tornando, era preciso definir isso numa lei e ficou muito bem definido. E apesar dos vetos que foram feitos na lei, o que nós temos hoje lá é de extrema qualidade e que tem ajudado, inclusive, aos conselhos nas disputas que nós temos
na justiça com relação à defesa da profissão médica e da medicina no Brasil. Uma das coisas que a população deve observar antes de procurar um profissional, e principalmente aquele que trata da saúde, é se realmente ele está fazendo um ato que a profissão dele regulamenta, autoriza a fazer isso. Sim. Porque nós vemos hoje muitas outras profissões tratando de embelezamento, e quando na verdade a própria lei dessas profissões não faz referência a essa especialidade. Não é? Olha, esse é um campo bastante minado para se trabalhar no debate, né? Porque existe uma série de interesses, mas eu posso lhe dizer, eu sou representante do Conselho Federal de Medicina num fórum que chama de Conselhinho, que é o Fórum de Conselhos Federais da área da saúde. Então, nós reunimos representantes das 14 profissões. Posso garantir que algumas delas se preocupam também com isso, em relação a exageros, a ultrapassar os limites das suas diretrizes curriculares, coisas desse tipo. Então, temos feito esse debate, eu acho que com o tempo isso vai se ajustar, mas não tenha dúvida que os Conselhos de Medicina e o Conselho Federal estão atentos na defesa das prerrogativas do médico brasileiro e na defesa do patrimônio que nós temos na medicina brasileira hoje. Não tenha dúvida disso. O Emerson, vê se tem um próximo vídeo. Gerson, é um privilégio enorme falar do Alceu. O Alceu Pimentel é um professor da UFAL, porque quem foi professor sempre é professor. E, sobretudo, é uma liderança médica inconteste no Brasil. O Alceu perfila qualidade, sobretudo, a generosidade e um certo ar de cumplicidade. Isso é fundamental na interação entre os seres. Mas eu perguntaria ao Alceu qual foi, nessa trajetória longa na medicina brasileira, a maior emoção vinculada à medicina na vida do Alceu. Um abraço grande, Alceu, e tudo de bom. Saúde e paz. Fernando Gomes, um excelente colega, e só tenho a agradecer as palavras dele. Responder a pergunta do Fernando é muito difícil, porque a medicina não te marca com uma emoção. A medicina te marca com emoções, com várias emoções. E fazer obstetrícia, como você está dizendo, é uma das grandes emoções. Participar do movimento médico é uma das grandes emoções. Para mim, eu acho que participar do movimento médico, do conselho, do sindicato, como eu já participei, sabe, é servir a minha categoria, é poder ser vigilante, se preocupar com a qualidade do ambiente de trabalho que o colega trabalha, com a qualidade do salário que os nossos colegas médicos devem receber e que geralmente são aviltados. Então, eu não tenho como responder. Talvez a emoção tenha sido, uma das grandes emoções tenha sido a primeira cesariana que eu fiz, pela emoção de poder ter em mão pela primeira vez uma vida, mas de uma maneira geral, a medicina toda é o que me emociona. É sempre um momento feliz, né? Assim. Os colegas que nós fazemos na medicina, pessoas que passam pela nossa trajetória, algumas que a gente não encontra mais, ou então encontra depois de muito tempo, como Fernando Palmeira, e outras que a vida põe as duas linhas juntas e a gente vai caminhando junto o tempo todo, como você, Emanuel, Fernando Pedrosa, Salomão, Fernando Gomes e outros amigos que eu tenho a riqueza de poder conviver. Amigos. Além de, a gente vai tratar aqui um pouquinho, mas assim, além de conselheiro e de atividades conselhais, que a gente vai falar daqui a pouco, você também aprecia uma boa caninha, né? Como disse um poeta, até copiei, isso aqui é a cara do Alceu. A cachaça tem sido utilizado no início de uma refeição, estimula a abrir o apetite, ajuda a fazer a digestão,
seja pura ou com tiragosto ou gelo, curador de saudade, cotovelo de amor, de tristeza e solidão. Sempre uma caninha para o senhor, né? Eu acho que esse é um instrumento que aproxima as pessoas. Logicamente, ele não é em si, talvez, um elemento para você conviver sozinho. Sim. Ele junta pessoas. E quem é da Viçosa, quem tem a genética da Viçosa e quem é alagoano e nordestino, e tenho muito orgulho disso, na maioria das vezes aprecia. É verdade. Isso é bom, a gente conhece, mas assim, não só a cachaça, um vinho, uma cervejinha. E a conversa que vem conversa. Eu acredito que eu não tive a oportunidade de fazer uma especialidade fora de medicina legal, sou autodidata, mas eu não ia para um evento para não amanhecer o dia sentado, tomando... Teve uma que foi no Rio Grande do Sul, tomando só cafezinho. A gente contou ali, tinha uns 30 e tantos cafezinhos que nós tomamos. Eu, o professor Genival Veloso, o Barroso foi diretor do ML. E é numa mesa que você aprende bastante, não é? Não tenha dúvida. A convivência, de uma maneira geral. Na convivência, por exemplo, eu digo sempre que eu era uma pessoa até entrar no movimento conselhal e outra depois que comecei a conviver dentro do movimento conselhal, pela dimensão da importância do que é essa atividade dessa instituição na prática médica e principalmente na qualidade da medicina que é ofertada à sociedade. Então, e essa convivência no Congresso com homens como Salomão Rodrigues e vários outros, alguns que já não estão mais nesse plano, como Luque Vec, que era da MB, e vários outros que eu acabo sendo injusto, porque não vou citar o nome de todos, mas essa convivência faz a gente crescer. Lógico que você tem que tentar crescer o máximo possível todos os dias, até porque o crescimento total é uma utopia, né? Como dizia Eduardo Galeano num poema dele, que ele dizia que a utopia, você se aproxima dela 2 passos, ela se afasta 2 passos, você dá 10 passos e corre, e ela dá 10 passos e corre, e no final ele finaliza dizendo que a utopia é isso. A utopia é o que nos faz caminhar. E é necessária na nossa vida. E necessária, né? Entendeu? Então, sonhar é a melhor coisa que existe para que você possa realizar alguns desses sonhos. Os outros continuarão sendo a utopia. Com isso fez o poeta José de Souza Dantas, né, autor desses versos que eu não falei, em escrevê-los, né? Agora, pessoal, muitos dos telespectadores estão aqui nos acompanhando, eles lhe conhecem, até porque o seu nome retrata aquilo na qualidade de professor, na qualidade de conselheiro, na atividade sindical e assim por diante. Mas vamos falar aqui um pouquinho, nas palavras do professor Fernando Gomes, sobre essa de ser professor, é sempre um professor. Como é que você viu durante toda a sua vida, como professor da universidade, essas atividades e saber que os seus alunos, como já disse Antônio Magno, que diz que professor são aqueles que atiram flechas, né? Arcos com a flecha, e quando atinge o alvo, você se sente feliz, né? Porque quando seus alunos, com o sucesso de seus alunos, né? E muitos que já escolheram a sua especialidade por conta da sua pessoa como professor. Olha, ser médico é fantástico, e ser professor de medicina é um acréscimo nessa qualidade. Então, a convivência com o aluno é enriquecedora. Você não diz para eles, mas a gente acaba aprendendo mais do que ensina para eles pela convivência com pessoas jovens, abertas. E eu tenho hoje vários colegas que foram alunos meus, inclusive alguns que eu sou paciente deles, e que eu tenho assim, um orgulho imenso de poder ter participado com um grãozinho de areia na formação de um profissional, que eu não vou citar nome, porque eu vou cometer erro, porque são muitos, né? E que eu tive a honra de poder ajudar a formar,
mas com uma pequena participação, mas ajudei a formar. Com esse seu olhar de professor, com esse seu olhar de conselheiro, como é que você ouviu aquela notícia que se espalhou recentemente com a conduta de uma acadêmica? Aqui que ela postou nas redes sociais, alguém postou por ela? Não, provavelmente foi ela que postou mesmo. Veja bem, professor Gerson, primeiro que esse incidente lamentável, a gente tem que ampliar um pouco a visão de análise. E agora eu vou falar um pouco mais, porque essa pergunta é realmente extremamente importante. Tem que tirar só do campo da análise do ato em si que foi, e colocar isso num campo mais amplo. Primeiro é que poderia ter acontecido com um aluno de qualquer faculdade de medicina de Alagoas ou de qualquer parte do Brasil. O segundo é trazer para um campo de tentar entender o problema, de refletir, porque um problema como esse, eu nunca procuro culpado nas coisas, eu procuro responsabilidades. Eu acho que nós temos responsabilidade, não culpa. Então, nós temos que tentar analisar esse programa aí de 3 vertentes importantes. Primeiro onde é que a família está contribuindo para isso? Onde é que nós, professores, estamos contribuindo para isso? Que tipo de formação os nossos alunos estão tendo? Porque as pessoas utilizam a mídia social como se fosse uma coisa inócua. A mídia social é um instrumento extremamente poderoso do bem, mas se você utilizar mal, ele é um instrumento extremamente poderoso do mal. Porque se você quiser somente saber quantas curtidas foram dadas, quantos, como é que diz o nosso matuto, quantos joinha foram dados, nós vamos ver que a produção ruim da mídia social é isso. Então, o que se pode fazer na família, nos professores e com os próprios alunos? O Conselho Regional de Medicina fez uma reunião com os coordenadores de curso dos cursos de medicina de Alagoas, preocupado com o problema, porque isso se reflete no profissional do futuro, e colocando o Conselho à disposição para qualquer atividade que os cursos queiram fazer nessa perspectiva. E quanto à aluna que cometeu esse deslize ético, eu espero que tudo isso que está acontecendo com ela, que eu não gostaria de estar na pele dela, amadureça, ensine, e eu tenho certeza absoluta que no futuro ela vai se tornar uma colega excelente, fantástica, e que saberá certamente cuidar do seu paciente com o humanismo que a vida está ensinando a ela agora. E, diga-se passagem, eu creio que o que se aprende na dor marca muito mais do que o que você aprende no dia a dia. Então, eu espero realmente que essa jovem, essa menina, aprenda, amadureça e que venha a se tornar uma colega fantástica e que possa conviver com os médicos alagoanos brasileiros e possa atender muito bem o seu paciente. Eu tenho certeza absoluta disso, que isso acontecerá. Mas eu faço minhas suas palavras e dizer que não é só ela que aprende, né? Todos nós aprendemos, né? Para saber o que é que se publica e ter todas essas condutas. E pensando nisso, o Conselho Federal de Medicina, ele já otorgou o Código de Ética Médica, né? Do estudante de medicina. Código do estudante de medicina. O Código do estudante de medicina. O Código do estudante de ética, não. O Código de ética do estudante de medicina. Isso é. Veja bem, professor, os conselhos de medicina, como você sabe, você é conselheiro também, o Conselho de Medicina só tem jurisdição com os médicos. Com aqueles que chegam lá no conselho para registrar o seu diploma. Mas eu acho que nós temos uma obrigação de tentar influenciar de algum jeito, num campo que não é da nossa responsabilidade, que é da formação, para que nós possamos ter no futuro profissionais extremamente qualificados. Eu volto para a utopia. A qualificação ideal é aquilo que a gente vai buscar sempre, mas temos que tentar ao máximo atingir essa qualificação, principalmente do ponto de vista ético. Não dá para você ter um estudante de medicina que não tenha uma visão humanística do seu paciente. A medicina evoluiu do século passado para cá, de uma medicina somente humanística, depois incorporou uma tecnologia fantástica em benefício do paciente, mas parece que um pouco desse humanismo se perdeu. E é preciso que agora nós
reflitamos sobre esse assunto para tentar não abrir mão da tecnologia, que é fundamental para a qualidade do atendimento, mas resgatar esse aspecto humanístico do atendimento médico, e eu acho que o ambiente ideal para se fazer esse trabalho é com aqueles que serão nós amanhã, com os estudantes de medicina. Eu lembro muito bem que, acho que foi em 94, 96, mais ou menos, você era presidente do sindicato, quando você e o Emanuel era presidente do Conselho Regional de Medicina, e nós tínhamos, junto com a Secretaria de Saúde, uma educação continuada de declaração de óbito. Eu ainda guardo esse documento assinado por você e o Emanuel, me nomeando para, junto com a Augusta e outro pessoal lá do Ministério da Saúde, a gente sair ensinando como preencher a declaração de óbito. E esse mote, essa toada foi tão boa que nasceu o programa de educação continuada, né? E hoje já toma o país todo, o Conselho Federal já fez o referendo com relação a esse trabalho. Então, nos fala desse trabalho aqui em Alagoas, por exemplo. Tem o Conselho Regional de Medicina feito eventos, né, ensinando alguns aspectos, algumas especialidades, mas, acima de tudo, ética aos médicos. Não é ensinando, é relembrando o nosso código de ética, né? Bom, quanto a esse aspecto do atestado de óbito, eu acho que você tem muito mais competência do que eu vou falar sobre isso, até porque você nos representa com maestria na comissão, a Câmara Técnica de Perícias e... Medicina Legal e Perícia Médica. Medicina Legal e Perícia Médica lá do Conselho Federal de Medicina. Isso já há bastante tempo. Verdade. Esse é um campo onde eu acho que o próprio apresentador pode falar muito mais do que eu. Qual foi o outro segmento da pergunta? É sobre a educação continuada, os eventos são... Sim. Uma preocupação do Conselho Federal de Medicina, desde que eu cheguei lá, é a preocupação com a educação continuada do médico, que antigamente se chamava reciclagem, mas reciclagem não dá para chamar, educação continuada do médico, né? Que nós temos um número muito grande de profissionais sendo formados e o sistema formador não tem mais nenhuma responsabilidade com isso. Então, se os conselhos, que são os guardiãos da qualidade da medicina, então o Conselho Federal de Medicina e os regionais de medicina, de uma maneira geral, se preocupam bastante com isso, inclusive com o Conselho Federal definindo dotação orçamentária para ajudar os conselhos regionais a realizar esse trabalho. E eu tenho um conflito de interesse para falar, mas o nosso Conselho Regional de Medicina de Alagoas, com o comando de professor Fernando Pedrosa, do conselheiro Fernando Pedrosa, tem feito um trabalho fantástico de educação continuada com os médicos, não só em Maceió, mas pelo interior do estado, e que arrefeceu um pouco agora durante a pandemia, mas como ele é um homem obstinado, continua indo de vento em popa o nosso programa de educação continuada no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, professor, nos fale sobre as atividades do Conselho, né? É uma autarquia de direito público, onde nós temos por atividade judicante. O que é atividade judicante? Qual o papel dela e como é julgar um colega? Bom, o Conselho de Medicina, todos, o federal também, tem 3 finalidades, né? A primeira, a fiscalização, isso, a normatização da profissão médica e a atividade judicante, que, diga-se de passagem, é aquela que dói mais realizar, porque nós vamos ter que julgar colegas. Logicamente que com essa preocupação que o Conselho tem com a fiscalização, com a qualidade da medicina, com a normatização, se acaba fazendo um trabalho também de defesa do profissional médico, porque você começa a defender melhores ambientes de trabalho, então você está fazendo uma defesa do trabalho médico, melhores condições de salário, porque nessas condições ideais, o médico certamente, com tranquilidade, irá atender com mais qualidade o seu paciente. Então, são 3 as vertentes, e essa que eu considero uma vertente não oficial, que é o fato de você acabar defendendo de uma forma indireta o médico brasileiro, o médico alagoano, pela defesa de prerrogativa importante. Agora, quanto à atividade judicante em si, que eu acho que é a sua questão,
Essa daí é a que dói mais e a preocupação do Conselho com a fiscalização e com a normatização é exatamente evitar que tantos colegas sejam denunciados. O volume de denúncia é muito grande, até porque a sociedade hoje está mais exigente em relação aos seus interesses e acaba denunciando mais, e também por outros elementos que talvez a gente não consiga analisar aqui, mas o volume é imenso, da ordem de mais de 1.000 processos que dão entrada no Conselho Federal de Medicina por ano, mais de 1.000, acho que esse número está desatualizado, e que são analisados em grau de recurso, porque o Conselho Federal de Medicina funciona como se fosse um tribunal de segunda instância. Perfeito. Mas, assim, tem número de quantos médicos são caçados por ano? Porque me surpreendeu, eu disse, que outra profissão no nosso país é capaz de arrancar da própria carne, tá certo? Caçar o colegas. Veja bem, professor Gesso, se nós tivéssemos um médico sendo caçado por ano, eu já acharia um número muito alto. Muito alto. Eu não sou titular. Quem é titular é Manuel. Quem faz julgamento de pleno, que nós temos 2 tipos de julgamento, julgamento de câmaras e julgamento de pleno. Quem faz julgamento de pleno são os titulares. Nós atuamos no julgamento de câmara, que são julgamentos que ainda poderão ter recurso para o pleno, entendeu? Mas as informações que eu tenho, inclusive do levantamento que foi feito pela Corregedoria, do ano passado, dos últimos 2 anos, infelizmente o número é maior do que 1. Que 1 para mim já seria muito, mas chega a 5, 6 médicos caçados. Teve um ano até para você chegou a uma dúzia. Eu estou contando assim. Alguns anos são assim. Alguns que infelizmente a gente tem da necessidade de tal atitude. E, aliás, todos que foram julgados e que concluiu por isso, foi uma atitude necessária no interesse da defesa da população. O que eu quis dizer é que alguns, a gente lamenta muito mais pelo nível de dano que ele possa ter causado à sociedade. Perfeito. Professor Seu, nos fale, assim, nesse papel de conselho, mas agora como colega, né? Depois para os estudantes, né? O que é que nós devemos aprender no nosso exercício de atividade no intuito de evitar um mau resultado? E para o estudante, o que é que ele precisa aprender para no dia que ele receba o seu diploma de sim, sou médico, e já é o suficiente tendo a ele todas as responsabilidades. Para o colega. Para o colega e para o estudante, né? Para o colega, é aquilo que eu já falei nesse instante, que é a visão do humanismo, você individualizar o paciente. O paciente não é uma doença, o paciente é uma pessoa que tem nome, CPF, tem uma história, tem uma cultura, e que tudo isso tem que ser respeitado. Isso temos que fazer. Não existe o paciente do leito tal. Existe a Dona Maria, o seu José, o seu João, pessoas que estão ali. Para o estudante, primeiro a gente tem que dar exemplo, que somos nós, professores, que damos exemplo. E o que pesa na formação de uma pessoa não é o que você diz a ela, é o exemplo que ela vê. Então, para o estudante é humanismo também, é o trato com a pessoa, a valorização do ser humano. Se a medicina não priorizar a valorização do ser humano em toda a sua essência, nós vamos deixar de ser medicina, porque o ser humano, a vida, é o mais importante. Todas as outras profissões são belíssimas, todas as outras lidam com material, entre aspas, de extrema qualidade, mas nós lidamos com o material, entre aspas, mais importante que existe no mundo, que é a vida das pessoas. Então, para o estudante e para o colega médico, resgatar o vertente humano da profissão médica, que com a aquisição da tecnologia, como eu já disse, se perdeu um pouco. E hoje você vê atendimentos que são feitos, não que eu seja contra atendimento virtual, até porque em algumas situações ele se impõe, é necessário,
mas são feitos como se fosse um atendimento virtual, sem ter o contato, a relação médico-paciente. Daí o Conselho Federal de Medicina fazer uma defesa intransigente, os conselhos de medicina de uma maneira geral, fazer uma defesa intransigente da autonomia da relação médico-paciente. Ou seja, aquela relação é alguma coisa que está numa redoma e que tem que ser garantido não só pelo nosso arcabouço legal, mas como pela defesa que os conselhos de medicina fazem da profissão médica. Alguns colegas, algumas vezes, dizem: onde é que está o conselho? O que é que o conselho está fazendo? Quais são os limites de atuação do conselho, de lutas de classe? E aconselharia cada médico também um dia que fosse conselheiro? Isso aí seria o ideal, se pudesse todos serem conselheiros, porque o Conselho de Medicina, ele não pode se expor de uma forma, assim, de frente em todas as demandas que surgem na sociedade. Primeiro, porque o Conselho tem que refletir o problema. Segundo, porque ao Conselho se expor, ele pode emitir opinião, e se emitir opinião, ele vira parte. Não pode julgar. Né? Isso aí é do direito, você me ajuda. Então, ele vira parte. E daí, como é que nós vamos julgar se o Conselho já emitiu uma opinião sobre aquele assunto? Então, o que o colega médico tem que saber é que o Conselho é uma entidade diferente da Sociedade de Medicina, que é uma entidade para os médicos, do sindicato, que é uma entidade para os médicos, e o Conselho é uma entidade para a sociedade, de uma maneira geral, e que tem uma atividade finalística, que é a atividade judicante, que ela precisa ser feita da forma mais isenta possível para que o médico seja avaliado com respeito, com dignidade, sobre os atos que ele tenha praticado. Isso é o Conselho. Perfeito. Devolvo a palavra a você para umas considerações finais do nosso programa. Bem, professor Gerson, eu quero lhe agradecer por ter participado, espero ter contribuído, cumprimentar todos os meus colegas que porventura estejam ou venham assistir o seu programa, todos os telespectadores da TV Mar, mas nomeadamente aos colegas médicos pela relação profissional que nós temos. E agradecer o teu convite e repetir do início, dizer que me senti extremamente honrado por ter sido destacado nesse grupo de colegas que passaram aqui por essa bancada. Sou eu quem agradece, na verdade somos nós quem agradecemos, e também agradecemos a participação do Fernando Palmeira, do Emanuel Forte, do Salomão e do Fernando Gomes, que contribuíram também com os vídeos enviados para nós. E a você, muito obrigado, dizer que as portas da TV Mais estão abertas para quantas vezes você queira voltar aqui, estaremos aqui a recebê-lo. Muito obrigado. Obrigado. E a você, telespectadores, agradecemos e fiquem certos que na próxima semana estaremos aqui com outro ou outra convidado somente para você. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.